Hebreus 4:15 é um daqueles textos que parecem simples, até você perceber o peso do que está sendo afirmado. O autor diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E é aqui que surge uma pergunta que muitos pensam, mas evitam verbalizar. Todas as coisas inclui as tentações sexuais? O problema é que essa pergunta costuma produzir duas reações igualmente perigosas. Alguns, tentando proteger a santidade de Cristo, acabam diminuindo a humanidade real dele, como se Jesus estivesse distante demais da experiência humana para compreender nossas lutas. Outros, tentando defender a humanidade de Cristo, acabam indo além do que a Escritura autoriza, imaginando detalhes que a Bíblia não narra e que podem gerar problemas para a fé. Hebreus não aceita nenhum desses extremos. O texto mantém ao mesmo tempo a humanidade real de Cristo e a sua santidade perfeita. E mais, o autor de Hebreus não está tentando satisfazer curiosidade, nem criar polêmica. O objetivo é outro: produzir confiança. Confiança para que o cristão se aproxime de Deus sem medo, porque seu sumo sacerdote não é distante, nem diferente à fraqueza humana. Para entender melhor esse texto, precisamos ter em mente que Hebreus foi escrito para pessoas pressionadas, cristãos em risco de desânimo, com tentações reais para voltar ao pecado. Nesse cenário, um pensamento aparecia com facilidade: Jesus está exaltado e glorificado. Será que ele ainda consegue compreender minhas lutas? É exatamente esse medo que Hebreus quer esmagar. Por isso o autor diz: não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O autor de Hebreus está afirmando que a compaixão de Cristo não é de quem observa de longe, é a compaixão de quem conhece a pressão da vida humana por dentro e por isso é capaz de socorrer. E perceba o termo: ele se compadece das nossas fraquezas. Isso é amplo, inclui limitações, vulnerabilidades, pontos de exposição, aquilo que nos coloca no limite. Mas precisamos fazer uma observação. Na continuação, quando o texto diz que Cristo foi tentado em todas as coisas, ele não está oferecendo permissão para imaginar um paralelismo minucioso, como se Jesus precisasse ter passado por cada problema específico que cada pessoa enfrenta para então compreendê-la. Esse não é o argumento de Hebreus. A expressão aponta para a totalidade da experiência humana no que diz respeito à prova moral e espiritual. Jesus enfrentou a tentação em todas as dimensões relevantes da vida humana: necessidade, pressão, rejeição, cansaço, dor, injustiça, solidão, medo, propostas de atalho, convites à desistência, seduções para abandonar o caminho da obediência. Isso é coerente com o retrato dos evangelhos. A tentação não aparece apenas no deserto, ela atravessa todo o ministério de Cristo: pressões, armadilhas, humilhações, ameaças, abandono e, no ápice, o peso do Getsêmani. A Escritura mostra que a obediência de Cristo foi provada de maneira contínua até o fim. Então o ponto central é este: Jesus conheceu a tentação não como teoria, mas como experiência real de prova. E Hebreus usa isso para fundamentar a confiança do cristão. A continuação, a nossa semelhança, mas sem pecado, é essencial. E aqui muitos se confundem, porque alguns concluem: se ele não pecou, então a tentação não foi real. Só que essa ideia parte de um erro básico. Tentação não é pecado. Tentação é ser provado, pressionado, atraído, confrontado. Pecado é consentir, é abraçar o mal, é entregar-se. E Tiago ajuda a enxergar isso com precisão cirúrgica. No capítulo 1, versos 14 e 15 de seu livro, ele diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, a tentação não é tida como um pecado instantâneo, automático. Tiago descreve um processo. Ele diz que a pessoa é tentada quando é atraída e seduzida. Existe pressão, existe atração. Isso é tentação. Mas o pecado não nasce aí. O pecado nasce quando esse desejo é acolhido por dentro, quando a pessoa concebe, quando a vontade dá permissão, quando a mente deixa de resistir e começa a nutrir. E então Tiago diz: esse desejo concebido dá à luz o pecado, e o pecado amadurecido gera morte. Agora podemos levantar uma objeção importante. Mas Tiago diz que a tentação acontece quando a pessoa é atraída e seduzida pelo próprio desejo. Isso não implicaria que Jesus também teria desejos pecaminosos dentro dele? É aqui onde a gente precisa fazer uma diferenciação simples, mas decisiva. Tiago está descrevendo o caminho comum do pecado em nós.
porque depois da queda, nós carregamos uma inclinação interna, desejos desordenados, uma concupiscência que pode puxar o coração para o lado errado. Em outras palavras, muitas tentações ganham força porque existe a velha natureza dentro de nós que responde ao convite. Mas em Cristo não existe essa corrupção interior. Ele é plenamente humano, mas sem pecado. Então, quando falamos de tentação em Jesus, a ideia não é que havia um desejo mau dentro dele gerando pecado. A ideia é que as tentações vinham por meio de pressões externas, que tentavam empurrar ele a abandonar a obediência, a negociar a fidelidade, a trocar o caminho estreito por alívio imediato. Então, o sem pecado não está diminuindo a força da tentação, está mostrando a grandeza da vitória. Cristo não é santo porque não foi tentado. Ele é santo porque foi tentado e permaneceu fiel. Existe um ponto importante aqui. Quem cai na tentação interrompe a luta. Quem não cai, suporta a pressão até o fim. Resistir ao pecado carrega um peso que quem cede não carrega. Nesse sentido, a fidelidade de Cristo não torna a tentação menor. Ela pode indicar que ele suportou o máximo da prova sem se render. Isso é exatamente o que Hebreus quer produzir no leitor. Não a sensação de que Jesus não entende, mas a convicção de que ele entende profundamente e venceu. Esse versículo não foi escrito para gerar debate vazio. Foi escrito para dar consolo e coragem a cristãos que se sentem incapazes de se aproximar de Deus. Porque a tentação, especialmente quando envolve vergonha, costuma produzir isolamento. A pessoa começa a achar que está longe demais, suja demais, fraca demais. E Hebreus responde: você não tem um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se. Você tem alguém que conhece a prova, que permaneceu fiel e que é poderoso para socorrer os tentados. A santidade de Cristo não é uma barreira que impede sua aproximação. Pelo contrário, é exatamente por ele ser santo e por não ter falhado que ele pode salvar. Mas um sacerdote que venceu a tentação e permanece vivo para interceder, esse tem poder de verdade. É por isso que o próximo passo em Hebreus não é se esconder, é se aproximar. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Jesus enfrentou todas as tentações, incluindo as sexuais? Se a pergunta significa Cristo conheceu a pressão real da tentação humana em toda a sua abrangência sem pecar, a resposta bíblica é sim. Hebreus afirma que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Mas se a pergunta significa Cristo teve pecado interior, desejo corrompido com sentido, impureza, a resposta bíblica é não. O texto afirma com clareza, mas sem pecado. E a razão disso ser boa notícia é simples. Você está diante de um Salvador que conhece a prova, venceu a tentação e por isso é poderoso para socorrer os que são tentados. Então não use Hebreus 4:15 para alimentar curiosidade. Use do jeito que o autor queria, gerar confiança. Se ele é assim, você pode se aproximar. Agora, se você tem interesse de aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para você conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!